De acordo com os dados divulgados pela Direção dos Serviços de Saúde, nos últimos 11 anos foram apresentadas 470 queixas por casos de alegado erro médico. A maioria das 34 reclamações recebidas em 2012 são relativas a serviços prestados por unidades de saúde privadas, mas a discussão em torno da matéria tornou-se ao longo dos últimos anos uma questão inevitável, um pouco por todo o mundo. É do erro médico que vamos falar durante a próxima meia hora. Luís Campos, presidente do Conselho Nacional para a Qualidade em Saúde de Portugal, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado, doutor. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi colocado pela TDM. Este conceito de erro médico foi um conceito que, nos últimos anos, entrou em força no léxico comum dos portugueses, muito graças também, de certa forma, à comunicação social. Por exemplo, em Portugal tivemos um caso emblemático há relativamente poucos anos, o caso da cegueira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Isto para lhe perguntar, esta questão do erro médico tornou-se uma questão premente ao longo dos últimos anos. Por que razões? Erro médico sempre existiu, mas agora há uma maior atenção às eventuais falhas do pessoal hospitalar, ou o número de falhas aumentou? Por que é que se coloca esta questão com tanta premência? Bom, primeiro é preciso tentar definir o que é erro médico. E um erro médico é uma falha numa ação planeada que o profissional de saúde pretende fazer, ou porque fez alguma coisa errada, ou porque não fez alguma coisa que devia fazer e não fez. E o erro é natural, portanto, ou seja, qualquer atividade humana tem sempre uma possibilidade de erro. E que há que distinguir de uma violação, que enquanto o erro é algo que é não intencional, a violação há uma negligência, é uma ação deliberada em que não se fez algo que se devia ter feito. E isso sim é algo que então pode ir para tribunal ou pode ser passível de punição. A maior parte dos erros são não intencionais. E não são de médicos. Quando se fala em erro médico, o erro não é do médico. É um erro prestado durante os cuidados de saúde. Pode ser por um profissional qualquer, por um médico, um enfermeiro, qualquer outro profissional. Porquê é que os erros agora se têm falado mais? Primeiro, eu acho que o mérito não cabe à imprensa ou aos mídias. Foram os próprios médicos, foram os próprios profissionais de saúde os primeiros que, preocupados com este aspecto do erro médico e de alguma forma que denunciaram a grande epidemia do erro médico. Principalmente uma publicação do Institute of Medicine americano, chamada To Err is Human, onde se denunciava que anualmente morriam por ano cerca de 44 a 84 mil doentes americanos por erro médico. Ou seja, um em cada 10 doentes que entram no hospital tem um evento adverso, e um em cada 300 que entra no hospital morre por erro médico, por um incidente. Portanto, isto é claramente uma frequência enorme que espantou o mundo, principalmente se compararmos com outras atividades que nós sabemos que são atividades de risco, como andar de avião, por exemplo. A probabilidade de morrer por andar de avião é 1 em 6 milhões. Portanto, num hospital é 1 em 300. Portanto, se lhe dissessem, quando entra num hospital, que tinha a probabilidade de morrer por erro, teria alguma dificuldade. Porquê é que hoje se fala mais? Por um lado, por esta consciência de que, de facto, o erro é muito frequente, e segundo, portanto, que todos nós devemos estar envolvidos na prevenção e da minorização deste problema. Por outro lado, é uma forma também, de certa forma, colocar a casa em ordem e limpar a imagem dos próprios serviços prestados pelos hospitais, porque utilizou uma expressão, questão da grande epidemia. Os serviços prestados pelos hospitais, sobretudo
com uma tendência que se tem vindo a revelar ao longo dos últimos anos de uma progressiva standardização dos serviços, industrialização até, chamemos-lhe assim, têm vindo a perder qualidade? Não, não me parece. Aquilo que tem acontecido é ao contrário, quer dizer, ou seja, é que de facto cada vez mais nos hospitais são feitos procedimentos, cirurgias de uma evolução tecnológica cada vez mais complexa e de mais elevado risco. Ou seja, cada vez mais nos hospitais nós fazemos coisas inimagináveis há 10 ou há 20 anos atrás. E naturalmente que salvamos pessoas que estavam condenadas há muito pouco tempo, com novas tecnologias, com tecnologias de ponta e, portanto, mais suscetíveis de ter riscos. Portanto, este ambiente onde, imagina a quantidade de cirurgias que são feitas nos hospitais, a quantidade de consultas, de emergências, portanto, tudo isto é uma atividade altamente complexa também sob o ponto de vista tecnológico e muito dificilmente previsível, porque, de facto, cada doente é um doente, não há dois doentes iguais, cada situação é uma situação diferente e, portanto, o ambiente hospitalar é um ambiente de grande impredictibilidade. Há zonas onde tentamos protocolar a atividade, como, por exemplo, um bloco operatório, mas uma emergência, qualquer doente, qualquer tipo de patologia pode aparecer. Portanto, eu acho que este tema do erro médico tem a ver com a própria evolução da medicina e é inerente à evolução da medicina porque cada vez fazemos, de facto, coisas mais arriscadas. Não quer dizer que haja menos qualidade. Por outro lado, de facto, as pessoas hoje têm cada vez mais consciência dos seus direitos. E um dos seus direitos absolutamente respeitáveis é o direito a que as instituições onde entram ofereçam o máximo possível de ambiente de segurança para que possam transmitir-lhes confiança. Mas falava das expectativas das pessoas e, eventualmente, também do conhecimento de causa dos próprios direitos. Ainda assim, há muita gente que não conhece os bastidores de um hospital, chamemos-lhe assim, não tem um conhecimento efetivo do que se passa numa sala de operações e a tendência é para quando algo corre mal, o pessoal hospitalar ser considerado, de certa forma, culpado. Esta questão do erro médico e de uma legislação mais aprofundada em torno do erro médico poderá ajudar a clarificar este tipo de cenários, a não colocar, por exemplo, o médico ou o enfermeiro como bodes expiatórios quando algo corre mal? A legislação pode ajudar principalmente na clarificação e de alguma forma em atribuir aos doentes direitos que têm que ser reconhecidos do ponto de vista legislativo, como, por exemplo, o direito a aceder aos seus registros clínicos, o direito a uma segunda opinião e o direito a ser compensado se por acaso alguma coisa sucede. Agora, o mais importante não é a legislação, porque, de facto, a legislação serve para reconhecer esses direitos, para obrigar algumas coisas que, de facto, são importantes, como, por exemplo, o consentimento informado, a pessoa ser informada quando vai fazer algum procedimento e ter que assinar esse consentimento. Mas a maior parte das situações não chega ao tribunal, só 3 em cada 100 situações de eventos adversos que causaram dano é que vão parar ao tribunal. A maior parte não chega ao tribunal. E aquilo que nós temos que perceber é que a ênfase tem que ser dada à prevenção do erro e à compreensão das causas do erro. E estas causas do erro, 60% ou 70% podem estar
ter fatores humanos na sua origem, mas 20 a 30% são causas inerentes à organização e ao próprio sistema. E raramente é uma causa isolada. O que acontece muitas vezes é a teoria do queijo suíço e das fatias do queijo suíço com buracos. Quando acontece um erro, habitualmente tudo aquilo que podia acontecer mal, aconteceu mal. E, portanto, há um alinhamento dos buracos que poderiam suceder e, portanto, é uma sequência, uma cadeia de erros cometidos e de situações que propiciam o erro e que depois, no final pode estar o médico, pode estar o enfermeiro, mas é apenas o fim de uma linha de uma cadeia de acontecimentos que levaram àquele erro. E isso, o que é fundamental é perceber, de facto, esta cadeia de acontecimentos. Referia bem que a maior parte dos casos não chegam a tribunal, alguns chegam. Ainda assim há casos, e sobretudo aqueles que chegam à imprensa, e se chegam à imprensa chegam também porque há, de certa forma, algum interesse, digamos, sensacionalista por parte dos meios de comunicação social, mas há casos que roçam o incrível. Por exemplo, dou um exemplo cá de Macau, em que foi deixada ligaduras dentro de uma paciente após a operação. Como é que se explica que isto aconteça? Há causas humanas que podem explicar este tipo de distração. Em Portugal, uma das questões que se discute neste momento é o excesso da carga laboral dos médicos, os médicos terem que cumprir períodos excessivos de trabalho, muitas vezes roçam as 17, 18 horas. Este tipo de questões de organização do sistema, como colocava há pouco, podem ter influência sobre o desempenho de médicos e de enfermeiros? Bom, há vários fatores e várias perguntas na questão que pôs. A primeira é, de facto, há fatores do sistema que podem propiciar isso. Por exemplo, nós sabemos que há uma relação entre volume e qualidade e que, para se obter um determinado resultado aceitável em termos de complicações e da mortalidade de uma determinada cirurgia, o médico e aquela unidade têm que fazer o mínimo de procedimentos. Por exemplo, a extração de um pâncreas, uma chamada pancreatectomia em linguagem médica, se for feita num hospital de baixo volume de casos, tem 16% de mortalidade. Se for feito num hospital com muita experiência, tem 4% de mortalidade. Ou seja, só este facto de possibilitar que haja unidades que tenham escala para fazer aquilo que estão a fazer, pode ter uma diferença de 4 vezes a nível da mortalidade. E isto não é culpa do médico, isto é o próprio sistema que decide que ali se vai fazer aquele procedimento. Eu lembro que, por exemplo, em Portugal, uma das decisões que mais influenciou o prognóstico dos partos das mães e dos acidentes perinatais foi a decisão de encerrar as maternidades que fizessem menos de 1.500 partos. Porquê? Porque se sabe que abaixo dos 1.500 partos aumenta a mortalidade materna e aumenta os acidentes perinatais. Isto é um exemplo de uma decisão de um sistema que não tem a ver com o erro médico. Depois, há fatores humanos que podem acontecer. Por exemplo, quando um anestesista está horas e horas a olhar para um monitor e faz aquilo automaticamente todos os dias, 8 horas por dia, portanto, é natural, é humano que haja lapsos. O oxigênio começou a descer, portanto, há fatores que estão ligados à engenharia de processos e ao design dos processos de trabalho que podem levar a algumas distrações. Mas também há formas de contrariar isto. Por exemplo, nas cirurgias, se for usada uma checklist tal como é usada nos cockpits dos aviões,
pode-se reduzir para metade a mortalidade e as complicações. E, portanto, nós temos muita coisa a aprender com a aviação. Se a aviação, por exemplo, um cockpit, uma das características que é implementada é a diminuição, o achatamento das hierarquias. É a possibilidade do piloto ser questionado por qualquer pessoa da equipa que está a fazer mal. E, portanto, nós temos de transportar isto para as equipes que operam nos hospitais. E este tipo de racionalização, chamemos-lhe assim, é possível neste momento em Portugal? Porque o que vemos é uma concentração de serviços, também uma tendência para a privatização. A privatização, de certa forma, também tem assim inerente uma certa racionalização, porque é necessário manter as contas do hospital acima da linha de água, chamemos-lhe assim. Isto são fatores que podem influenciar ou nem por isso, não estão relacionados? Eu penso que não. Quer dizer, o facto de ser público ou ser privado não terá necessariamente que influenciar a possibilidade de erro. Por exemplo, uma das coisas que está a acontecer com os hospitais em parceria público ou privado é que têm uma monitorização muito mais intensa do que os hospitais públicos. Há dezenas de indicadores de qualidade que são monitorizados nos hospitais privados, em parceria público-privado, e que estão sujeitos a penalizações. Quando excedem, portanto, algum dos indicadores, têm uma penalização pecuniária. Portanto, nesse aspecto, até diria que, neste momento, os hospitais públicos com gestão privada, que estão a ser em PPP, que estão, neste momento, mais vigiados do que os hospitais públicos. Portanto, penso que isso não tem importância. Agora, há de facto um potencial, a crise económica que neste momento existe em Portugal, com dificuldade de contratação de pessoas, de renovação de equipes, com eventualmente sobrecarga de trabalho das pessoas que trabalham no hospital, com algumas dificuldades em termos de aquisição de medicamentos, etc., pode, eventualmente, criar um terreno mais propício a que os erros sucedam, isso sem dúvida. O que é que a Ordem dos Médicos pode fazer como o organismo que tutela os profissionais? Lá está, dizia há pouco que o erro médico não se aplica apenas aos médicos, diz respeito a todos quantos trabalham num ambiente hospitalar. Dizia também que esta tendência para discutir esta questão foi suscitada pela própria classe. O que é que a Ordem dos Médicos pode fazer no sentido de minorizar o impacto deste tipo de questões? Há algo que possa ser feito, sobretudo na forma como novos profissionais são orientados? Uhum. Bom, a Ordem dos Médicos tem uma grande responsabilidade e pode fazer muita coisa. A primeira é no assegurar que, de facto, os médicos têm competência para aquilo que estão a fazer. E, portanto, isso é feito através de uma sucessão de concursos que vão sendo feitos pelos médicos ao longo da vida, que é uma avaliação interpares, que é exemplar em termos das várias profissões em Portugal. Portanto, assegurar competência. Portanto, dizer à sociedade, este médico é especialista em tal, portanto, nós garantimos que ele tem competência para fazer isto. A segunda coisa é envolver-se na elaboração de protocolos. Por exemplo, portanto, os protocolos ou as normas de orientação clínica são, é uma revisão do estado da arte da boa prática num determinado momento. E, portanto, a Ordem dos Médicos, nomeadamente em Portugal, está profundamente empenhada em conjunto com o Ministério da Saúde, e isso é original em alguns países, em elaborar, portanto, normas de orientação clínica. Foram elaboradas 60 normas em 2011, 30 em 2012. Agora, há que implementá-las, e implementá-las tem a ver com mudança de comportamentos médicos e aprendizagem, portanto, isso é mais difícil. Tem uma terceira função que é muito importante, que é quando há queixas, tem que levantar, portanto, inquéritos, porque pode penalizar profissionalmente, disciplinarmente os médicos, de facto, se houver
prova de que há culpa ou negligência a nível das boas práticas clínicas. E, finalmente, pode contribuir para esta cultura de segurança que é fundamental a nível dos vários ambientes onde se prestam cuidados de saúde, estimulando, portanto, as normas de orientação clínica, mas estimulando também, por exemplo, os sistemas de reporte de incidentes, portanto, em que as pessoas profissionais, possam, de uma forma anónima, confidencial, voluntária, portanto, reportar acidentes que aconteceram, erros que aconteceram, ou quase erros, coisas que aconteceram, não deram origem a dano nos doentes, mas podiam ter dado, e, portanto, esses são também extremamente importantes, e estimular uma coisa que eu acho que é fundamental, é que quando os erros sucedem, em cada serviço, os profissionais se juntem, analisam os erros, analisam as causas dos erros e lancem ações corretivas para que eles não voltem a suceder. Em Portugal, dizia-me então que a Ordem dos Médicos tem esse caráter mediador, tem a possibilidade de ativar mecanismos de penalização. Cá em Macau, de acordo com este projeto de lei que está a ser discutido e que foi aprovado na generalidade e que vai ser discutido ainda na especialidade, uma das questões que tem colocado mais celeuma, que passa a expressão, é a capacidade de avaliação e por quem é que esta avaliação deve ser feita. A proposta diz que deve ser feita por 5 médicos que pratiquem a profissão há mais de 5 anos e por 2 juristas. Há ainda assim vozes dissonantes. Há um causídico, um advogado de Macau, que defende que esta avaliação deve ser o mais independente possível, tendo em conta também o tamanho, de certa forma, de Macau, e que deveria ser feita por especialistas vindos do exterior, seja de Portugal, seja da República Popular da China. Qual é a melhor solução? Qual é que é o modelo em prática em Portugal? O modelo em Portugal, portanto, há várias instituições que podem tratar queixas dos doentes. Uma delas é a própria Ordem dos Médicos, a outra é a entidade reguladora da saúde que recebe, portanto, queixas quer do sistema público de saúde, quer do sistema privado, e há outra que é a Inspeção-Geral de Atividades de Saúde, que está mais para as queixas que acontecem no sistema público, no Serviço Nacional de Saúde Público. A avaliação de erro ou não, geralmente é sempre feita pelos pares. Eu próprio, portanto, tenho sido chamado várias vezes a pronunciar-me sobre acontecimentos que surgiram. E quando um médico é convidado, portanto, como perito a pronunciar-se sobre um determinado caso, geralmente falo com independência e com objetividade. E geralmente aquilo que está em causa é, neste caso, este médico fez aquilo que devia ser feito segundo as normas de boa prática atuais ou desviou-se deliberadamente do assunto. E isso tem critérios objetivos, dos quais é difícil fugir. Eu, por exemplo, o último caso que tive foi um doente que entrou ébrio num serviço de urgência e não tinha uma observação, não tinha uma linha escrita sobre a sua condição física à entrada. E depois acabou por morrer, porque afinal o que ele tinha era um traumatismo craniano. E, portanto, isto não há volta a dar. Portanto, é uma coisa objetiva, não está lá escrito. Até pode ter sido feito, mas não está lá escrito. E isto é algo, é um desvio grave, é uma negligência grave. Portanto, quando acontecem coisas destas, os médicos eticamente têm que reportar a verdade e analisar com objetividade e com verdade a ação dos outros colegas. Isso é o que nos merecem os doentes. Portanto, não acredito que sejam peritos de fora, sejam peritos de dentro, ainda por cima tantos, que as pessoas não sejam capazes de avaliar com objetividade
de facto, uma sucessão de acontecimentos e dizer se, de facto, aquele procedimento está de acordo com as normas de orientação clínica, com as normas de boa prática, ou não. Aí, eventualmente, há coisas que às vezes são difíceis, que 30% a 40% da nossa prática não há nenhuma evidência para sustentar. Portanto, não há ensaios que tenham sido feitos. E, portanto, há uma grande parte da nossa atividade que é incerta, em que nós nos baseamos em casos que foram tratados daquela maneira, em pequenas casuísticas que foram tratadas daquela maneira. E, nesses casos, não é possível estabelecer sequer um referente de boa prática. Mas, em alguns casos, isso é objetivo. Se a pessoa não escreve, se a pessoa fez uma coisa completamente errada, se devia ter posto um campo esterilizado e não pôs. Portanto, há coisas que são objetivas e da qual o médico não pode escapar. Mas não cria preocupações adicionais, chamemos-lhe assim, profissionais que já têm preocupações quanto baste em termos de responsabilidades sociais e civis. Quando lhe digo isto, o facto de a determinada altura se ter visto obrigado a julgar um colega seu, a avaliar um colega seu, não pode ter repercussões no próprio funcionamento do hospital em que está integrado, da equipa em que está integrado, a equipa de trabalho em que está integrado. Geralmente, portanto, uma coisa é a correção de comportamentos que nós fazemos dentro dos nossos serviços às pessoas que colaboram connosco. A outra coisa são processos, inquéritos, etc., onde não é de todo conveniente que sejam pessoas do próprio hospital ou do próprio serviço a avaliar, convém que sejam de outro hospital, de outro serviço. Agora, é uma obrigação ética o médico fazer isso. Nós estamos permanentemente a avaliar-nos uns aos outros. Nós, quando fazemos exames e atribuímos uma competência a uma pessoa, estamos a avaliar um colega. Quando o subimos de degrau de assistente para chefe de serviço, estamos a avaliá-lo. E nós próprios estamos sempre a ser avaliados. E, portanto, nesses casos, há também uma avaliação sobre a conduta desses colegas. E isso é inevitável. Isso é o problema do poder que o conhecimento gera nas classes profissionais. Isso acontece em relação a todas as áreas do conhecimento. Acontece em relação aos gestores, aos engenheiros, aos advogados, a toda a gente. É evidente que as pessoas não podem ser elas próprias a ajuizar sobre o comportamento, tem que ser os pares a ajuizar. As pessoas têm que ter confiança que, de facto, aquela classe lhe assegura que tem regras de comportamento, ética, em que eles próprios, portanto, controlam-se uns aos outros. Porque são eles as pessoas competentes para se controlarem uns aos outros. Se os gestores fizessem a mesma coisa, a gente não tinha os problemas que tivemos nos bancos, não é? Portanto, que levaram os bancos todos à falência. Tem a ver com os mecanismos de regulação que estas profissões criam ou não criam, e que depois a gente vê que vão desembocar em acidentes como a ruína dos bancos. Outra das questões que tem sido debatida ao abrigo desta proposta de lei que se encontra a ser discutida na Assembleia Legislativa de Macau é a inclusão ou não dos chamados serviços de medicina estética. Neste domínio, como é que funciona a lei em Portugal? Este projeto de lei em Macau não engloba esta questão, não engloba este paradigma. Há também ainda uma certa neblina, chamemos-lhe assim, em relação à utilização adequada deste termo, se serviços estéticos são ou não serviços médicos também. No seu entender, há lugar para incluir erros cometidos em operações de cosmética, por exemplo, neste tipo de legislação? Se forem feitos em instituições ou por profissionais de saúde, são passíveis de ser incluídos. Portanto, uma mamoplastia ou qualquer procedimento que seja feito por médicos ou profissionais de saúde
em ambientes que são típicos de cuidados médicos são passíveis de ser incluídos. Nós não temos legislação específica para isso, não tratamos disso à parte, portanto isso está incluído, portanto, na legislação geral que há sobre responsabilidade civil. Colocava-lhe uma última questão que lhe pede, de certa forma, um resumo a esta ideia geral da legislação sobre o erro médico. A maior dificuldade em equilibrar as expectativas dos pacientes e a ética profissional e os desafios com que os médicos se defrontam todos os dias, qual é? Passa por quê o equilíbrio nesta questão do erro médico? Eu acho que o mais importante, primeiro, acho que a ênfase não deve ser dada na má prática e na punição. Sistemas que exageram na punição têm efeito perversos, porque originam uma medicina muito defensiva. Um exemplo, em cada dor de cabeça, em cada 3.000 doentes com dores de cabeça que eu vejo, um deles é um tumor. Eu não posso fazer tomografias computarizadas a todos os doentes, portanto, tenho que jogar com a probabilidade. Mas se começo a ser processado, portanto, eu começo a fazer, portanto, tomografias a todos os doentes. Portanto, há aqui um domínio do senso daquilo que é razoável fazer ou não fazer. Portanto, a medicina defensiva é uma consequência de sistemas demasiado punitivos. Além disso, sistemas demasiado punitivos acabam por afastar os profissionais do envolvimento que eles devem ter na correção, na avaliação e na correção dos erros médicos. Acabam por afastar os profissionais de especialidades que são especialidades de maior risco. Por exemplo, a neurocirurgia, por ano, em média, 20% dos neurocirurgiões têm uma ação de má prática. Portanto, a seguir a cirurgia cardiotorácica e a seguir a cirurgia geral. Portanto, são 3 das especialidades. Se nós temos um sistema demasiado punitivo, começamos a empurrar, portanto, a deixar de ter neurocirurgiões, cirurgiões cardiotorácicos ou cirurgiões gerais. Portanto, tudo aquilo que seja um foco demasiado na má prática, eu acho que não é correto. O foco deve ser um foco na prevenção do erro. Esta consciência de que todos temos que estar alinhados. O sistema tem responsabilidades, as estruturas têm responsabilidades. Quem desenha hospitais tem responsabilidades. Quem decide sobre financiamento tem responsabilidade. Quem decide sobre recursos humanos tem responsabilidade. A ênfase, a organização, quem organiza os processos dentro do hospital é fundamental. E depois tem que haver uma cultura de segurança e as pessoas têm que acreditar e saber que, de facto, cada instituição não pode prevenir os erros todos, mas tem instrumentos, está preocupada em detectar os erros que acontecem, que as pessoas analisem os erros que acontecem, que corrijam as causas para eles não se repetirem e que deitam mão aos instrumentos que hoje em dia estão validados e que sabemos que têm enorme impacto a nível da prevenção da infecção hospitalar, a nível da prevenção das quedas, a nível da prevenção dos erros de diagnóstico, a nível da prevenção dos erros cirúrgicos. Estava-me a falar dos erros cirúrgicos, por exemplo, o operar a perna errada, o rim errado, o olho errado, é uma coisa simples. É marcar o olho antes da cirurgia, é fazer uma checklist antes da cirurgia e esses problemas deixam de acontecer. Portanto, há hoje instrumentos validados que os hospitais têm a obrigação de implementar para evitar que essas coisas aconteçam. Agora, o erro, per si, é impossível de evitar de uma forma completa. Obrigadíssimo, doutor. Agradeço uma vez mais o facto de ter aceito este convite que lhe foi obrigado, dirigido pela foi um TDN. prazer. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como é habitual na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.